Olá, muito boa noite para quem está chegando agora. Estou muitíssimo feliz hoje. Como é bom fazer o que se ama, né? Você que está entrando agora na live, já vem aqui nesse aviãozinho, já manda o convite dessa live aí para suas amigas, para os seus contatos aí, porque hoje essa live aqui tá especial. Vamos lá, eu já estou mandando aqui para os meus e já já eu tô aí de volta com vocês. Oh. Olá! Oi, Bruna, Si. Boa noite, gente. Tudo em ordem? Sabadão à noite. Aqui tá uma delícia, pelo menos aqui em casa tá um ventinho maravilhoso. Calorzinho sim, mas que delícia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Como que tá o áudio? O vento tá atrapalhando? Tá interferindo? Comenta aí pra mim. Hoje vamos ter uma participação muito mais que especial, né, gente? Além de uma profissional de primeira, admiro demais o trabalho dela, é assim de uma qualidade impecável. Trabalhei um tempinho aí no ramo de eventos, quem não sabia, né? Saiba agora. Fazia decoração com flores, né? Trabalhei com flores, decoração de eventos. E sempre falo para Karen, vou dizer aqui de novo, que eu nunca encontrei uma pessoa com tanta perfeição e amor no que faz, sabe? Como ela faz. Então, honradíssima de tê-la aqui. Se você está chegando agora nessa live, já vem aqui, e manda para os seus amigos aí, para eles poderem participar desse bate-papo tão gostoso aqui que nós vamos ter. Eu vou chamá-la aqui. Aguardar. Opa, vamos lá. Só mais uns minutinhos. Já te chamei aí, Karen. Sábado à noite é um perrengue, né, gente? Essa história de internet fica pesadão. Boa noite, Luiz. Vamos esperar mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. E nosso bate-papo hoje vai ser bem leve, bem de boa, bem tranquilo. Sabe aquele café que você toma com os amigos? Vai ser desse jeito. Aí! Boa noite! Boa noite, Karen. Peraí que eu tô quase cancelando esse vídeo. Pera. Ah, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ai, deu certo. Aí, Boa tá me ouvindo noite. bem? Boa noite, tudo Tô. bom? Tudo bem, e você? Tô ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Sim, Deixa eu estou arrumar ouvindo aqui. sim. Então vamos lá. Muito boa noite, Karen. Muito prazer em recebê-la aqui nessa live hoje, no sabadão à noite. Uma honra para mim. Obrigada, arrumando cabelo aqui. Faz parte. É, como você tá, Má? Eu tô bem, e você? Preparada? Tudo bem. Opa, eu nasci preparada, Ó, prontinha. aí que eu gosto, hein? Karen, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho mais pro pessoal aí que tá aí na nossa live sobre você. Tá, então vamos lá, né? Eu sou a Karen, né? Primeiramente,
Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Faz alguns meses já que eu não participo de nenhuma live. Eu fiz uma série de 21 lives também com os fornecedores, mas por conta da correria do dia a dia, a gente acabou dando um tempinho, mas logo, logo eu vou voltar, tá? Primeiro, vamos falar da Karen Pessoa. Eu tenho 33 anos, sou nascida em Cosmópolis, sou casada, tenho uma filha, o nome dela é Isabela, meu esposo é o Wagner. Primeiramente, sou filha de Deus, né? Que eu acho que isso é algo é o que tem de mais importante. E na minha área profissional, eu sou assessora de eventos e estou montando também um ateliê de locação de vestido de noiva. E assim, você quer que eu conte um pouquinho como eu entrei no ramo? Sim, por favor, conte pra gente. Em 2013, né, veio o primeiro casamento para eu estar realizando e a primeira festa de 15 anos. Quem me conhece sabe que o Wagner trabalha no ramo de eventos desde 89. Uau! É. O Então, ano que assim, eu nasci. sim, essa semana uma noiva me perguntou: Nossa, foi você que introduziu ele no ramo de eventos? Não, gente. Quem que introduziu quem foi ele, né? Ele tinha dificuldade de estar trabalhando com algumas assessoras por desentendimentos assim de visão profissional. E ele falou para mim: Por que que você não entra, né, no ramo de eventos? Você já atende mulheres. Na época eu era designer de sobrancelha. Fiz isso por Uau! 10 anos, atendia muita mulher. Eu assisti a live da Vanessa ontem, me identifiquei bastante. Que bacana! Uma outra área também que eu gosto muito, que é a área da beleza, mas infelizmente a gente precisa escolher, né? Que ambas as áreas elas exigem bastante do nosso tempo e da dedicação. E aí eu comecei em 2013, fiz um casamento e um 15 anos, né? Fui com a cara e com a coragem. Tinha feito um curso, depois eu fui buscar especialização, cursos em São Paulo. E aí o Wagner que fechava os casamentos para mim, porque na época eu não tinha nome. O pessoal me conhecia como vendedora de loja, como vendedora de seguro, como designer de sobrancelha, mas no evento mesmo o Wagner assinava o nome dele antes do meu, né? Então foi assim que tudo começou. E eu me apaixonei. Eu já gostava muito de festa, já gostava, né, da noite. Casamento já era algo assim que me trazia uma emoção, porque eu já o acompanhava, né? A gente namorou 4 anos antes de eu ter Isabela, então eu ia com ele nos eventos. E eu ficava de longe só observando os fornecedores, os padrinhos. Muitas vezes eu estava ali como namorado do DJ e acabava ajudando em alguma coisa também. E a Má entende, né, Má? Você também Sim! entrou de Oh, gaiato no navio também, né? me identifico demais. Mas assim, o que eu posso falar da Karen de hoje, né? Hoje eu sou uma pessoa completamente realizada no que eu faço. Eu amo de paixão trabalhar com as noivas, realizar festas, ter toda esse cuidado com a família, com os fornecedores. Então, é um mercado que eu me identifiquei muito, né? Toda área tem um lado positivo e o lado negativo, mas eu falo que o lado positivo prevalece, senão eu não estaria mais no ramo, né? Então é isso, Má. Foi assim que começou a Karen como assessora, um empurrãozinho do marido, porque não dava conta de trabalhar com outras que tinham pensamentos diferentes do dele. E aí eu fui me profissionalizando, né? Eu fiquei um tempo, primeiro ano não tinha nome, era só a Karen. E aí eu senti a necessidade de criar um nome, né? E a gente ainda morava numa outra casa. Eu lembro que eu passei o dia inteiro atendendo as clientes, que eu fiquei um período ainda atendendo as clientes, fazendo casamento, trabalhava Uau! louca.
E, e aí eu falei, não, mas precisa de um nome. E precisa de um nome que tenha um significado. Porque assim, eu sou cheia dos porquês, né? Então, assim, por que isso? Por que aquilo? Então, eu não ia colocar o nome simplesmente do além. Aí eu Aleatório, passei né? um dia pensando, e quando eu acabei de atender as clientes, na parte da noite, eu peguei meu celular, um caderno, e comecei a pesquisar no Google significado de palavras que remetiam a casamento, amor, né? Flores. Nossa, eu pesquisei de tudo. Entre flores e aliança, tudo que você imaginar relacionado a casamento, e nada encaixava. Falava, não, mas não tá encaixando. Aí eu coloquei, né, noiva em francês, noiva em inglês, casal em francês, em inglês. Aí eu falava, mas em inglês todo mundo usa. E aí veio na minha mente Paris, né? Aí eu Sua falei, cara. gente, Paris. Que mulher não sonha em passar lua de mel em Paris? Quando a gente pensa em Paris, o que que você já vê? Romantismo, namoro, noivado, casamento. Falei, não, gente, vai ter que ser uma palavra em francês. Eu já sabia a língua que eu queria, mas eu ainda não estava encaixando. Aí pesquisei um monte de coisa, sem falar nem inglês nem francês, no Google ali, no... Aí veio o casamento, né? Que é marriage. Só que o pessoal fala mariage, não tem problema. A gente acaba pronunciando como se lê. Então foi aí que surgiu o Mariage Noivas, que é casamento em francês, e depois eu também fui ver que também é inglês, tanto inglês Uau! quanto francês. Mas para mim o significado veio de Paris, Torre Eiffel, lua de mel, romantismo. Então, assim, eu gostaria que a simbologia por trás do meu nome remetesse a algo que tivesse tudo a ver com amor, com casamento mesmo. Foi assim que surgiu o nome. Tô dando uma repaginada, né, na minha identidade visual. Logo, logo vai ter novidade aí na internet. Tô montando Isso. uma sala comercial na Galeria Aso. Tá nos finalmente. Então, assim, eu falo que 2020 começou bem. Aí depois de março a gente levou muitas marretadas, né? Sim. Foi um ano de muitas incertezas, mas como a vida da gente é feita de decisão, eu Tá. decidi terminar o meu 2020 com sala nova, com tudo novo, com identidade visual nova, e 2021 a gente vai deixar 2020 para trás, as coisas negativas, né, que tiveram muitas coisas positivas também. Inclusive, novembro e dezembro eu vou estar a todo vapor, casando o pessoal, a gente já está organizando as coisas, mas eu senti que eu precisava, né, me ressignificar, eu precisava de um canto novo, porque eu não aceito derrota, né, Má? Eu falo que assim, Uau. eu não nasci para perder e nem nasci para me vitimar. Então, ao invés de eu ficar reclamando, eu corri atrás de fazer algo que ia dar um 360 no meu 2020 e vamos que vamos. É isso aí. Quem diria, né, Karen? Sim, sim, E você tem um diferencial no seu trabalho com as noivas, né? Não é somente a, a cerimônia em si, os preparativos, você tem todo um cuidado com o lado emocional deles também, né? Essa sim. paixão, ela foi tão grande que você cuida dos mínimos detalhes. É isso mesmo. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente também. Deixa eu convidar só o pessoal aqui. Isso. Você que entrou na live agora, aproveita também, já manda aí para os seus contatos para que eles não percam também. Eu estou trazendo aqui essa semana mulheres que me inspiram, que fizeram acontecer na vida delas e transformaram aí a realidade e ainda estão fazendo não só com a vida delas, com a vida de milhares de outras pessoas. Que isso Isso sirva mesmo. assim de motivação para essas mulheres que estão entrando aí para ver que é muito mais possível do que a gente imagina. Isso mesmo, mas isso mesmo. Então vamos falar do meu propósito, né? Porque Isso. do trabalho é fácil. Eu sou assessora, produzo festas lindas,
com tudo impecável, Impecável mesmo, com gente. trabalho com fornecedores de primeira linha, né? Então, no quesito festas, minhas noivas, elas já sabem que, modéstia à parte, eu sou boa no que eu faço. Muitíssimo boa. Mas, assim, foram anos de dedicação, estudo. Então, assim, foi algo que foi crescendo, né, ao longo do tempo. Mas em 2018, eu sentia que faltava algo dentro do meu coração. Foi quando eu procurei entender, né, as minhas emoções. Eu fui fazer alguns cursos na área do coach, outros cursos na área emocional, alguns tipos de terapia. E assim, eu sempre fui meio psicóloga, né, das mulheres, assim, porque eu atendia muitas mulheres e elas sempre tiveram uma facilidade em se abrir comigo, pedir conselho, pedir dicas. E aí eu falei, não, eu quero entender como que funciona, né, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E aí eu entrei numa busca, né, que eu tô até hoje na, né, na área emocional. E o que agregou na minha vida e no meu trabalho? Todo esse estudo, toda essa busca mesmo, e entender como que é a cabeça do ser humano, entender como que é o comportamento dos casais, né? Até por problemas que eu tinha no meu relacionamento, eu queria entender mais como que era a mente do homem, a mente da mulher, por que dava tanto atrito, por que uma família é tão diferente da outra. E hoje, graças a Deus, eu tenho ajudado muitos casais na área emocional, né? Então, às vezes, um casal senta aqui e vem entender como funciona a minha proposta de assessoria. A gente conversa 3 horas e o que eu menos falo é de festa. Aí a gente conversa sobre a vida, aí vem algumas chaves ali, alguns gatilhos, né? Que você vê que já não tá dando muito certo. Aí eu já pergunto da infância da pessoa, como que é o relacionamento dos pais, o que significa aquele momento. Eu sempre pergunto para as minhas noivas, né? Eu ainda falo para elas aqui. Quando vocês fecham o olho e vocês se imaginam no dia do seu casamento, que visão vocês têm? Que sentimento que vocês têm? Por quê, Má? Muitas vezes as pessoas confundem, né, o desejo de casar, de constituir uma família, com, por exemplo, ai, não é só uma festa linda. E aí eu tenho Uhum. todo esse cuidado de explicar para esse casal, passo todo o meu serviço, tudo certinho, mas o assunto sempre entra em família, em infância, em diferenças culturais, em diferenças de ideias, de pensamentos, e eu tenho certeza que muitas vezes eu consegui ajudar não só os noivos, mas a família. Na Hoje é sábado, né? Isso. Ontem eu fui para Americana, para Olambra e para Arthur com uma noiva. E os pais dela, eles são do Rio de Janeiro. A mãe é psicóloga e a gente estava com um problema na, no local que é do evento que ela vai casar, que é um condomínio de casas e não estava liberando. E o meu coração apertado. Só que ao mesmo tempo que tá apertado, eu não posso demonstrar para a noiva que eu tô ansiosa, que eu tô nervosa. Então a gente tem que achar uma solução antes de mostrar o problema, né? E aí a gente foi provar vestido de noiva e fomos ver um outro local, né? Um outro local muito bonito. O recanto não tinha data livre. Meu coração Ai. foi apertando, porque essa noiva, ela quer algo muito diferente, algo muito exclusivo na parte do vestido. É uma menina muito especial e com gostos assim bem diferentes. Vai ser um casamento feito. Personalidade, né? A hora que eu entrei no carro, a mãe dela estava tão nervosa, porque uma sucessão de problemas. Eles vieram do Rio dirigindo, sabe? A mãe é psicóloga, trabalha por conta, ela é arquiteta, noiva, tá fazendo estágio, e aquela confusão toda que toda família tem. Uhum. E a gente foi para Americana e eu senti que a mãe dela estava muito nervosa. E a mãe dela falando de coisas que não estava dando certo e do local, e eu lendo o decreto.
E aí, quando ela colocou o vestido, né? Ela experimentou 3 modelos de vestido. Eu comecei a conversar com a mãe, perguntar como foi a gravidez. A mãe ficou de cama do 5º mês até o último. Ela teve um Uau. rompimento no útero. Então, filha única, eu tenho só uma filha. Então, eu esqueci. Eu esqueci o espaço de evento, esqueci tudo e comecei a dar atenção para a mãe dela para entender. Aí eu entendi, Má. Sabe, foi uma filha muito desejada. Ela é uma pessoa muito ativa, sofreu muito para ter a filha. Então, no momento que ela percebeu que a filha estava sozinha aqui e eles lá no Rio e com esse problema, eu senti o desespero daquela mãe. E eu, Uhum. como mãe, eu me coloco no lugar. Por fim, a gente visitou o floreado em Olambra e a noiva adorou. Porque o meu medo era de não encontrar um local que ela gostasse. Marina do céu, eu nunca ia imaginar que uma mãe que me conheceu a primeira vez ia me falar palavras tão lindas como aquela. Olha que Quando ela percebeu que a filha gostou do lugar e que a gente tinha resolvido o problema, ela falou assim para mim, Karen, você é um anjo na vida das pessoas. Ela falou assim, eu percebi o cuidado seu com a Laís lá no ateliê. Porque eu sei de alguns gostos que ela quer do vestido, então eu fui explicando, né? Ela falou assim, e eu tô tão aliviada, porque eu tô no Rio de Janeiro, mas eu sei que ainda existem pessoas honestas, pessoas boas e pessoas que se preocupam não só em receber, mas se preocupa com a vida do outro. Má, ontem aquilo assim que encheu meu delícia, né? coração de alegria. Eu tenho até uma foto que eu tirei das duas, a mãe dela começou a chorar. E ela falou assim: você pode ter certeza que você vai estar nas minhas orações para o resto da vida. Ela falou, porque Uau, eu estava desacreditando do ser humano. Deve ter passado olha, por muitas coisas difíceis esses dias, né? sem E dúvida. agora, Deus me mandou você para me mostrar que existem pessoas boas no mundo. Uau, Aí, cara. Má, eu falei assim, gente, não tem uma situação mais gostosa e prazerosa não foi resolver o problema, mas ela percebeu que realmente eu estava tratando a filha dela com carinho, com amor, com atenção, Não né? era um cifrão, né, Karen? A pessoa, Não. quando você trata as pessoas como se fossem um cifrão, perde o valor. Ela se torna Sim, uma coisa mecânica. O seu diferencial, acredito que seja olhar para isso, né? sem Esse dúvida. olhar sensível, esse amor, essa atenção. Você calça mesmo o sapato ali, é sua, é todo seu. Ali você vivencia todos os momentos junto com as pessoas ali, com a noiva, com a família. É algo Sim. assim, detalhes mesmo, Karen. Sim, então, essa mãe ontem, várias mães, né, acabam agradecendo. E assim, eu gosto muito de me conectar com a família, com o casal, entender um pouquinho como funciona, até para a gente saber, né, até onde a gente vai, em que momento que a gente pode estar dando uma orientação. Então, assim, essa é uma situação. Mas eu falo que Deus me coloca nos momentos certos para ajudar as pessoas. Às vezes eu falo, meu Deus, que missão é essa? Que aparece uns rabos de foguete, umas coisas assim, que você fala, nossa, e agora? Mas aí eu peço para Deus uma orientação, ele me ajuda e a gente acaba solucionando, né, o problema. E eu falo que o bom hoje da nova Karen é que eu não olho mais para as pessoas com julgamento. Eu já tento entender o porquê daquela atitude, né? Por que aquela Isso. pessoa às vezes está nervosa ou sei lá, te dando uma má resposta sem que você tenha feito nada para ela. E aí, depois que você conversa, que a pessoa conversa, aí você fala: nossa, às vezes essa pessoa só precisava de alguém para escutar, ou de um abraço, ou de atenção, né? Eu falo que o ser humano ele tá muito carente de afeto. E essa pandemia, como teve essa questão, né, da gente não poder ter contato físico com as pessoas, de ter esse isolamento na casa, tem muitas pessoas sofrendo, né? Por você cria um trauma muito grande.
Eu vejo a minha filha, as amiguinhas dela, o quanto faz falta essa socialização. Eu falo que eu não vejo a hora que chegue dia 1/11, que é o meu primeiro evento, meu primeiro casamento, né? Pra gente poder voltar a fazer festa, poder voltar a conversar com as pessoas. E eu falei que eu nunca senti tanta vontade de aglomerar como agora, A gente entendeu? precisa do calor humano, né, cara? É uma necessidade já do ser humano estar com outras pessoas, né? Mas você disse algo aqui, Karen, que eu achei assim, eu vou até frisar. Antes disso tudo acontecer, você teve que fazer o quê? Entender das suas emoções, parar um pouquinho, um minutinho, para conseguir conciliar tudo aquilo e entender o que estava acontecendo com você primeiro. No comecinho da live você ainda falou, eu sou cheia dos porquês. Você queria resposta para algumas coisas e o primeiro passo foi olhar para si, né? E Sim, aí sim você consegue de fato entregar o seu melhor. E é o que você está fazendo acontecer agora, transformando o propósito, né? O real propósito você propósito. entendeu. Sim. Eu falo que antes de ser um bom profissional, né? De ser uma boa esposa, primeiro a gente tem que se amar, se entender e entender o porquê das nossas emoções, né, Mar? E esse processo, gente, é longo. Não é assim com um curso, com uma oração. Não. Um amigo meu esses dias me falou que eu tenho que orar 3 vezes ao dia. No mínimo. Então eu achei que fosse uma oraçãozinha antes de dormir, tá vendo? E eu falo que a gente vai assim, modelando as áreas, né? Eu falo que esse ano eu tenho buscado muita mudança na área espiritual, que é uma área assim que eu deixei de lado por muitos anos e eu tinha um vazio dentro da minha alma tão grande que eu tentava preencher com roupa, com sapato, com comida, com viagem. Até uma cirurgia eu fiz de estética, tentando preencher um vazio que eu tinha dentro de mim. E era esquisito porque quando eu comprava aquela coisa que eu queria, eu comprava, às vezes eu não chegava em casa, não tirava o negócio da sacola, aquela sensação gostosa já tinha passado. A cirurgia também, né? Foram 2 meses eu organizando, que eu não gosto de coisa demorada, e de um mês para o outro, 2 meses. Aí, naquela expectativa, fiquei muito feliz, era algo que eu queria realizar. Mas depois de meses, eu falei assim: o que que mudou na minha vida? Eu não mudei a minha roupa, eu não mudei o meu comportamento, eu não mudei minha maneira de vestir, eu não mudei nada. Hoje eu entendo que foi algo que eu fiz para mim, só que assim, eu buscava algo dentro do contexto que eu nunca iria conseguir comprar com uma cirurgia estética. E hoje eu vejo tantas mulheres, né, que não aceitam, por exemplo, o cabelo. Eu passei pelo processo de transição, que eu alisava o meu cabelo e eu cortei, usei cabelo enrolado. O meu cabelo é um cabelo indefinido, com volume, mas eu amo meu cabelo hoje. Eu passei anos escrava de progressiva, de definitiva. Então, assim, essa semana é algo assim que a Simone ela até me parabenizou. Eu não usava sandália, gente, porque eu não gosto do meu pé. Ah, Quem é muito, duas. quem é muito detalhista, acho que ia falar, por que que essa menina não usa sandália? Porque eu não gostava do meu pé. Então, hoje eu tenho me forçado a algumas situações para que eu não seja mais aquela Karen que às vezes deixava de sair porque não tinha feito uma sobrancelha, porque não tinha feito uma unha, o que, que as pessoas vão falar. Ah, cada festa que o Wagner fazia eu queria uma roupa nova. E essa felicidade não estava nas coisas, né? Mas era algo que eu tinha que olhar para dentro de mim e entender realmente o que estava faltando. E 2020, com tudo isso que a gente está passando, né? Que já passou, em nome de Jesus que já passou, eu fui buscar entender mais da área espiritual. Então é algo assim que eu falo que eu estou engatinhando ainda, mas que eu tenho certeza que Deus ele vai cumprir os propósitos, né, na minha vida.
Sem dúvida, Karen, é até importante ressaltar isso. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu acredito em Deus, mas eu tenho a minha fé. Ok, mas não exercer e não conhecer isso, nós nos tornamos vulneráveis e começamos a nos aprisionar, nos tornamos escravos de pequenas coisas. Nos tornamos escravos da vaidade, né? Várias coisas, várias coisas. Eu me lembro que eu tinha uma revolta dentro de mim, que eu também era escrava de algumas coisas, de muitas. Ainda algumas coisas a gente vai se descobrindo ainda escrava. Porque é aquilo que você falou, não é um conhecimento de estralar os dedos, eu conheço, já transformei a minha vida. É um processo. E é um processo de longo prazo, é para o resto da vida. Você vai se conhecendo e vai mudando conforme o ambiente, os seus gostos e conforme tantas outras coisas que vão acontecendo na sua vida. E eu tinha uma revolta na minha vida, é até engraçada. Eu falo, gente, olha que nível que a gente chegava. A época que saiu aquela música do Fernandinho, que ele falava, eu sou livre, eu falava assim, essa música eu nem ouço nem canto. Era uma loucura, assim, cara. Eu falava assim, livre? Eu não me sinto livre nunca, eu não sou livre, não vou cantar. Eu lembrei disso desses dias. E era algo assim muito. Era uma revolta, assim, que realmente eu me sentia aprisionada. Sabe, uma âncora nos pés? Que me puxava mesmo para baixo e entender de fato o que diz a Bíblia, o que diz a palavra, na sua essência, não naquilo que os homens querem nos ensinar, né? Os líderes religiosos. Hoje cedo teve uma live topíssima falando sobre a submissão e o quanto isso afeta a submissão enganosa, a submissão vendida por esse povo religioso, o quanto ela afeta diretamente na identidade das pessoas, não só das mulheres, também dos homens. O Sim. quanto esses homens se tornam escravos de um padrão que é estabelecido e vendido como fé. Então, isso afeta demais a vida das pessoas, o Karen, tornando a gente prisioneiro por falta de conhecimento. Quando a gente conhece as coisas no real mesmo, nós deixamos de ser vulneráveis e começamos a agir da forma correta, trazendo para a gente os reais benefícios, a alegria em fazer, o gostoso de você entender e o resultado ele é imediato, né? Quando você entende de fato a essência do espiritual, a importância de você trazer a verdade para sua vida, não aquilo que os outros estão falando por aí, o conhecimento profundo. Isso que você está fazendo assim, eu faço também. Vou dizer eternamente que eu estou engatinhando, acho que nem do ventre. Você até falou uma palavra esses dias, é bem aquilo lá, nem do ventre ainda, vamos dizer essa palavra. Nem do ventre ainda. Essa Karen é só para os íntimos. Mas é Nem bem do isso. ventre. A gente não saiu de lá ainda. Não saímos de lá. É uma coisa assim, é um conhecimento eterno, né? Nós vamos conhecer. Eu ainda, quando eu comecei a conhecer algumas coisas, eu dizia, caramba, aquilo que a Bíblia fala é muito real, né? E quando a gente acha que sabe de alguma coisa, a gente não sabe de nada. Não é essas palavras, mas esse é o sentido. Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende que não sabe absolutamente nada. Às vezes nós nos colocamos em um patamar tão alto de achar que nós sabemos das coisas, que nós sabemos o que estamos fazendo da vida, quando a gente conhece, fala, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo na minha vida, meu Deus do céu. E esse conhecimento, as pessoas têm que entender que é importante. Ah, mas eu não acredito em Deus. Independente do que você acredita, o equilíbrio das coisas traz muita leveza, muita liberdade para você poder escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim para sua vida. E entendendo que as suas escolhas, elas têm resultados. Se você escolher o bom, você vai ter resultado bom. Se você escolher aquilo que não é tão legal, já o resultado é congruente com a semente que você plantou, né? Isso é um fato que não tem como mudar. Mas esse ponto, né, de padrões religiosos, eu fui criada numa igreja muito rígida, né? E eu saí da igreja com 14 anos porque eu não me encaixava.
Eu não me encaixava ali. Coisas que as pessoas diziam para mim não me fazia sentido. Não falo na parte bíblica, não. Mas, por exemplo, você não pode cortar o seu cabelo. Você não pode usar esmalte escuro. Você precisa, mulher tem que usar saia. Então, assim, Má, eu não estou criticando, sabe? Eu acho assim, cada pessoa se encaixa dentro de um padrão mesmo, né? Mas para Karen de 14 anos, aquilo não fazia sentido. Aí eu tentava entender, eu falava assim, mas não pode isso, não pode isso, mas algumas outras coisas que não deveriam poder, pode. Enfim, aí eu me distanciei, só que assim, Má, a gente não pode, né? A gente não pode esquecer de Deus, a gente tem que ter algo em que acreditar, uma fé. E eu fiquei, acho que mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, sem ter um lugar para eu ir agradecer a Deus, sem pensar nessa parte. E eu sofri muito, porque esse vazio que eu tinha dentro de mim era falta de Cristo mesmo. Era falta de conexão com Deus, né? Com o divino. E depois que eu entendi o porquê que a Karen repulsava algumas coisas, o porquê que a Karen não obedecia a outras coisas, aí eu fui entender que não tinha nada a ver com Deus. Eu não estava concordando com o comportamento de pessoas. E eu não sou obrigada a gostar de todo mundo. As pessoas não são obrigadas a gostar de mim, nem concordar com a minha verdade. A sua verdade é verdadeira para você, a minha verdade é verdadeira para mim. E assim, em sociedade a gente tem que respeitar, né? Respeitar a crença, o credo dos outros. E, o dia que eu entendi que não era nada com Deus, mas sim com o ser humano, ficou muito mais leve. E hoje eu não consigo sentir aquela raiva que eu sentia com 14 anos. Eu olho e falo assim, se ele tá feliz assim, continue. Se não tá feliz assim, muda. E outra coisa, hoje eu tô feliz assim, se amanhã eu entender que eu quero deixar meu cabelo crescer, eu deixo. Se eu quiser usar saia, eu uso. Se eu quiser usar calça, eu uso. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai olhar as nossas ações, o nosso comportamento e o que a gente tem dentro do nosso coração e o que a gente faz com o próximo. Então, assim, hoje a minha preocupação é cuidar do outro como se aquela pessoa estivesse cuidando da minha filha ou se aquela pessoa fosse a minha filha. Então, a gente tem que se preocupar com o bem-estar do ser humano, independente de religião. Entendeu? A Bruna que está na live, a Bruna da Florário, a gente conversa direto em relação a isso. Porque, assim, eu falo que mulheres, né, que não querem um padrão, igual a Vanessa falou ontem, de dona de casa, eu acho lindo, gente. Uma mulher que lava, passa, Admirável, gente. Nossa, sensacional. Mas a Karen nunca quis isso para a vida dela. Entendeu? Lógico, eu faço, gente. Eu não cheguei no nível que eu não faço essas coisas ainda, eu faço. Mas eu falo que, assim, mulheres com a mente empresária, empreendedora, não vai encaixar mesmo. Então, o que a gente precisa entender? O que o ser humano precisa? Gente, de amor, de carinho, de cuidado. E eu sou leiga na Bíblia total. Mas eu falo que, assim, os 3 mandamentos, né? Dos 10 resumiu em 3. Quais são mesmo, Má? Amarás o próximo como a ti mesmo. Eu não lembro, é sério, os 3. Tem 3. Agora você me pegou. Sim, eu sei que amarás o próximo como a ti mesmo. Bruna, se você lembrar, ou a Mayara, coloca aí. Eu sei que se você resumir a sua vida nos 3 mandamentos que Jesus deixou, você não vai roubar ninguém, você não vai prejudicar ninguém, você vai andar na linha só com 3. Então não precisa florear um monte de regra, não pode isso, não pode aquilo outro. Porque Jesus veio e deixou tudo certinho, o manual certinho pra gente, né? Tá aí, Karen, isso que você falou acho que de fato o principal que nós precisamos entender. Viver de regras não funciona, pelo menos para mim não funcionou.
Eu Nem tenho pra uma mim. visão, eu tenho uma visão diferente, eu tenho gostos diferentes, nós vemos o mundo de forma diferente, então como eu vou me padronizar numa regra que foi construída lá atrás, onde não cabe para onde eu quero chegar, não cabe para os meus valores, não cabe Ó, o para aquilo que eu Jonathan, ó, acredito. amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti Como é mesmo. que Tem mais mesmo? um, gente. Tem mais um, eu acho. Olha lá. Povo ouve Jonathan, Bíblia, aqui na live você me deu um susto, cara. E geralmente quando eu levo esses sustos assim, apaga tudo a minha mente. fica tranquila, fica tranquila. E não viver de regras, eu acho que as regras elas são muito limitantes, vamos dizer assim, elas te colocam dentro da caixinha. E quando você se torna uma pessoa livre, Karen, quando você entende que você é livre de fato e é você mesmo que está se aprisionando, regras não cabem mais para mim. Regras não cabem mais para uma pessoa que é livre. Viva a sua vida com princípios. Sim, Com princípios. Pegue os princípios e coloquem como prioridade na sua vida. Viva ali se é congruente, se é lícito, se é benefício não só para você, mas para todos ao seu redor. Por que não? O que de fato agregou, eu fiquei 15 anos sem cortar o cabelo, mas de fato eu não acreditava naquilo. Entende? Só os dois, simples assim. você não queria quebrar a regra. Isso, eu não, pela falta de conhecimento, Karen, eu acreditei que fosse dessa forma mesmo. E mais, quando você está dentro de uma igreja, vamos dizer assim, eu acho desrespeitoso você não seguir os padrões, entende? Sim, Mesmo que eu não acreditava, eu realmente não acreditava, mas por respeito, eu acho, eu tô ali, eu devo respeito àquelas pessoas, eu mesmo, devo respeito àquele lugar. Só que chegou a um ponto onde começou a ferir os meus valores, começou a ferir os valores do Jonathan. E eu disse, a gente chegou a um ponto que falou, e aí, e agora? Como que a gente faz? Não, começou a não ser legal, a não ser bacana, e nós tomamos a decisão e fomos procurar aquilo de fato que eram os nossos princípios, que eram os nossos valores, a maneira com que nós queríamos levar essa fé, esse entendimento para os nossos filhos também, para que eles pudessem ter leveza. E quando você começa a entender algumas coisas da Bíblia, do real mesmo, aquilo que está escrito, a maneira com que se tem que agir, se torna mais leve, né, Karen? E eu lembro que foi engraçado, até mesmo para mim, foi muito, mesmo eu não acreditando, foi muito, ai, como que eu posso dizer, constrangedor em alguns momentos. Eu aparecer de calça, sabe aquela coisa assim na sua mente, aquele, nossa, como que as pessoas vão reagir a isso, mesmo não sendo nada demais, a gente cria algo assim muito grande, né? Muito constrangedor. Mas eu acredito muito no propósito, Karen. Eu acredito, eu falo, sempre falo, nunca vou deixar de falar. O que eu aprendi lá dentro dessa igreja, eu não aprendi em nenhum outro lugar. Então eu sou muitíssimo grata pelo que eu aprendi ali dentro, sabe? Esse amor, essa entrega, essa devoção. Eu não tinha aprendido isso lá. Então eu acredito que foi de fato um aprendizado. Então, sim, sou muito grata. É aquilo que você falou, nós não podemos ser radical. Se funciona para outra pessoa, continua lá. tá tudo certo? E isso, tá tudo certo. Para mim não funcionou, ok, mas eu sou muitíssimo grata. Me gerou um aprendizado gigantesco na minha vida. Aprendizado para os meus filhos, sabe? Aquela devoção. Eu meio que surtava no começo, falava assim, nossa, que esquisito. Sabe? Era muito diferente. A minha criação foi diferente. Mas o que eu aprendi lá, acho que eu não aprenderia em nenhum outro lugar, entendeu? Só que é E, aprendizado. sim. E algo que você falou que eu concordo plenamente. Se você não concorda com as regras de um ambiente, não fique lá desobedecendo as regras. Isso, Ou você isso. fica num lugar e segue o que é imposto, ou você é livre para procurar um outro espaço. Porque, por exemplo, nos eventos, nós temos regra. Tem horário para começar, horário para terminar. Alguns salões não podem umas coisas, outras igrejas podem umas coisas e não podem outras. Então, o que eu, como assessora, eu procuro entender?
quais são as regras da igreja. A Mayara até que está na live, o dia que a gente foi fazer visita na igreja que ela vai casar, eu perguntei para ela, eu falei, quais são as regras aqui? Porque alguns padres deixam subir no altar o fotógrafo, outros não. A gente precisa entender. Se eu concordo com a regra daquele ambiente ou não, não é problema meu. Eu, como profissional, eu tenho que segui-las. Por quê? Porque eu sou uma pessoa com educação, uma pessoa que eu quero viver em sociedade. E quando você entende que para viver em sociedade você precisa respeitar os ambientes, as regras que tem, tá muito fácil, fica muito fácil. Agora, as regras de dentro da minha casa sou eu que faço, né? Por exemplo, se a gente vai para Brasília, lá no Planalto, acho que é no Planalto, a minha avó que comentou, na época que ela foi, ela fala, as mulheres não entram com qualquer roupa lá. Minha avó questionando essa coisa de roupa, sabe? Aí eu falei, não, vó, tá certo. É um lugar que você tem que ter respeito. Isso. E as igrejas é a mesma coisa. Isso. Entendeu? Então, hoje eu vou, né, visito algumas igrejas e, por exemplo, a roupa que eu vou no parque, no shopping, na praia, não é a roupa que eu vou na igreja. Não, porque eu não, estou não. ali para cultuar a Deus e agradecer. Então, assim, para tudo tem, né? Sim, para cada ambiente. Para cada ambiente. Então, é isso que a gente tem que entender e se encaixar, né, Má? Mas Isso. essa parte da obediência, a gente tem que ter em tudo. Se você não concorda, não fique ali. Para você não ser desobediente. Fato. E como pessoas de propósito se encontram no caminho, como diz o Jonathan, surgiu aí o nosso propósito, né, Karen? Sim. Esse projeto lindo que nós temos. Nós só temos 10 minutinhos de live, já estamos aqui na tampa já. Esse projeto lindo que surgiu dos casais. Casa muito com o seu propósito, o meu do Jonathan também. Eu não imaginava que ia ter essa aceitação, essa transformação tão grande, esse engajamento, tantos feedbacks que a gente recebe até hoje, né, Karen? E de fato, nós sempre dizemos, eu e o Jonathan aqui, a gente sempre disse, como não seria mais fácil se eu tivesse pessoas como nós somos hoje para os casais lá no comecinho do meu casamento, como eu queria ter uma pessoa que falasse assim, olha, não faz isso aqui, não faz daquele jeito, né? Toma esse caminho aqui, ou sabe, uma visão diferenciada de mundo, uma visão diferenciada de casamento, sem regras, sem padrão, algo assim baseado Leve, né? no princípio, leve, com liberdade, para você ser realmente muitíssimo feliz. Muitas pessoas passam ali pelo escritório, Karen, e a primeira coisa que elas falam, primeiro questionamento, né? Elas falam, eu queria ser feliz, eu quero encontrar essa felicidade, eu ainda não consegui achar essa felicidade. E às vezes elas condicionam a felicidade em tantas outras coisas, né? Como um casamento, como uma festa, como o meu parceiro, um filho, tantas outras coisas condiciona a vida, dá condições para que aquilo seja, né? E no caminhar da vida, dos anos, esse motivo ele não é suficiente para sustentar todas as coisas, né? Então, entrar em um relacionamento tendo consciência de que você é total responsável por aquilo dar certo, já é algo assim que traz uma longevidade, isso, para o seu casamento muito violenta. Porque as pessoas estão atrás, é aquela ausência. Lembra que a gente disse a ausência? Eu queria preencher essa ausência com algo. Então eu me relaciono com uma pessoa, me caso com ela e crio toda a expectativa de que ele vai me fazer feliz, de que ela vai me fazer feliz, ou que juntos nós vamos construir uma felicidade. E isso de fato não é real. Você entender que você tem 100% de responsabilidade sobre aquele casamento dar certo, ou qualquer outro projeto que você colocar, independente se tem 2, 3, 4, 5 pessoas ali juntos, você não tem que dividir, você tem que somar. Cada um é 100% responsável
para que aquilo dê certo. Então eu coloco 100% da minha energia, 100% do meu empenho em todas as áreas. Mas aí as pessoas já entram em um casamento com essa visão meio balançada. Até entende, né, Karen, que é isso, mas não consegue compreender emocionalmente nos momentos de desafio. E é isso que você faz também ali, né? Dá todo um amparo para eles, mostrando a direção. Lindo, acho lindo o presente que você dá, depois você fala mais sobre isso. É admirável, é manual de pessoas que querem ter bom relacionamento com qualquer outra pessoa. Acrescentei isso na vida da minha filha, Sara. Nós não tínhamos uma boa relação. Ela, na fase da adolescência ali, era um muro entre a gente, sabe? Eu não conseguia me conectar com ela nem ela comigo. Então, ter esse entendimento, essa visão diferenciada do mundo faz total diferença. E agora eu passo a palavra para você dizer um pouquinho desse feedback que você teve, esse feeling delicioso aí. Má, eu falo que muitas sextas-feiras, né, que antecedem os casamentos, eu já me vi dando conselhos para os casais um dia antes de casar. E é algo assim que eu sei que vem de Deus. Que às vezes eu falo umas coisas que eu falo, gente, de onde eu tirei isso? Sim. Né? Por que eu perguntei isso? Não tem nada a ver com roteiro, com cronograma, com lista, com checklist. Meu serviço está feito. E hoje eu dou de presente para os casais as 5 linguagens do amor, o livro, né? E o primeiro casal que eu conversei sobre esse livro, ele, nos votos, ai, aquele dia quebrou minhas pernas. Nos votos, ele colocou assim, ele falou tudo lá com a noiva, aí ele falou assim, essa semana uma pessoa me ensinou algo que eu vou levar para minha vida. Ela me ensinou que eu deveria entrar no relacionamento para fazer a minha mulher feliz e que ela tem que entrar para me fazer feliz. Senão não dá certo. Eu não lembro exatamente a frase, mas o que a gente conversou aqui, acho que era meia-noite, um dia à noite que eles vieram, ele colocou nos votos essa questão do casar para fazer o outro feliz. Menina, eu tive que me segurar, porque a profissional ali que fica toda, nossa, derreteu. Desmontou. Não, não porque eu falei, imagina. Mas eu falei, gente, é excepcional você poder agregar valor na vida de outra pessoa. Sabe? E quantas vezes eu converso assim com uma mulher, com a coisa de 1 hora, que aí depois você vê que gerou transformação na vida daquela pessoa, por às vezes uma palavra, meia hora que você dedicou do seu tempo ali para escutar e para aconselhar. Né? Eu nem falo aconselhar, porque quem sou eu para aconselhar alguém? Mas muitas vezes eu conto experiências da minha vida, coisas que eu já passei, né? E falo assim, olha, não faz assim, porque eu já fiz isso, não deu certo, eu sofri, né? Não coloque a carroça na frente dos burros. Faça as coisas que estão dentro dos seus limites. Uma coisa que eu falo para os casais, não comece sua vida a dois com dívidas. Faça a Tá. festa com o valor que você tem e que vocês possam fazer. Karen, eu quero algo maior, grandioso. Então, Está. vamos organizar para 2 anos, não para 1 ano. Ai, mas eu quero assim, mas o meu briefing não dá. Então, a gente diminui a lista de convidados, chama menos pessoas. Até nisso, eu ajudo eles a ajustarem, né? E dando uma ajustada para que eles consigam começar a vida dois sem ter dívidas. Porque, assim, eu cresci vendo os meus pais com problemas financeiros e, assim, meu pai e minha mãe nunca tiveram problema de ciúmes, coisa que muitos casais têm. Mas o BO era no financeiro. E, gente, Exatamente. isso desgasta qualquer pessoa, qualquer relacionamento, né? A E gente ama. Pode uma falar, outra cara. coisa que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, o casamento é algo que é para a vida toda, né? Quando Isso. você faz os votos e promete ser fiel até a morte, gente, aquilo ali não é uma encenação. Tanto que eu fico ali na parte de trás e eu sinto aquela energia, aquela coisa
dessa promessa que um faz para o outro. O Isso. Jonathan me ensinou que nesse momento Deus desce e une E se faz, e se é, faz um, se né? faz É algo muito testemunha. sério no mundo espiritual. Então, às Isso. vezes, as pessoas novas, por exemplo, uma menina com 18 anos, que é totalmente dependente do pai, o menino, às vezes, que é totalmente dependente dos pais, aí os pais estão pagando tudo. Se você não der uma instrução para essas duas crianças do que é o casamento na real, que muitas vezes a religião impõe que eles casem porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Você tem que ter a maturidade para entender que você está constituindo uma família. E se não deu certo, meu amigo, você vai ter que fazer dar, entendeu? Exatamente. Você Errou no tem que fazer dar. recrutamento, não tem jeito. Não que assim, gente, eu sou contra o divórcio, não é isso. Mas se você se propôs a casar com aquela pessoa, no primeiro problema, você vai abrir mão do amor da sua vida? Porque a gente promete, né? Nos votos ali, a pessoa promete que vai ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? De fato, Karen, isso é um fato e que a gente teria assunto aqui para mais umas 3 lives aqui, mas Sim. estamos só apenas com 3 minutinhos. Vou dar uns minutinhos aqui primeiro para agradecer uma horinha que você tirou aí do seu dia para trazer tanto conhecimento, agregar tanto valor aqui para gente. Para mim foi um prazer te ter aqui, né? Ter esse conhecimento vasto também que você tem de relacionamento, tanto que você entrega. Foi um prazer tê-la aqui e agora eu passo as palavras para você finalizar com chave de ouro. Mas eu que agradeço o convite. Sempre que você quiser, eu estou à disposição. Eu acredito que a gente deva fazer uma live só explicando como é o Eu Escolhi Casar. E foi um Isso. projeto que nasceu, né, de você e do Jonathan. E eu, assim, gente, eu fico muito feliz porque eles me convidaram para fazer parte desse projeto. E era algo que eu já sentia muito desejo no meu coração em poder agregar valor na vida dos casais de uma maneira diferente, né? Foi lindo de viver nossa primeira edição no dia 13/9. Foi transformador. E o que eu quero deixar para vocês nesse sábado à noite? Gente, não desista do ser humano. Não pare de acreditar no outro. Sabe? Às vezes você fica com raiva do seu pai, do seu marido, da sua mãe. Mas tenta entender o que aquela pessoa passou, como foi a infância dela, como foi a vida dela. E só ama, né, Mar? Só É ama. isso aí. E o dia que a gente tá meio estressadinho, é só não falar nada. Respira Respira, fundo. vai dormir mais cedo. Ou Isso. então, pega o cachorro, vai dar uma volta. Isso aí. Então, parece bobagem, mas são dicas que evitam brigas. Com E quando certeza. tem uma briga dentro de um casamento, palavras que são ditas, você não pode engoli-las. Ou até que Exatamente. meu irmão falou para mim, eu quero desver. Não tem como Não desver, tem nem como. desouvir nada, entendeu? Não. Ô, Má, vamos fazer uma foto? Vamos, faz uma pose Só aí. tira os comentários. Será que eu sei fazer isso? É para saber, Ah, amor. olha, aprendi agora no ato, hein? Então aí, Faz sim. uma, Quem faz sabe uma faz ao pose vivo. aí. Eu não... Já falou. Depois vocês vão lá no feed. Fiz sim. Eu mando pra você. Vocês vão lá no feed que nós estamos com 30 segundos já. Karen, muito obrigada pela sua presença. Muita gratidão de tê-la aqui. E depois vocês correm lá no feed, comenta, marca a Karen, tira um print aí também. Marca a gente nas redes sociais que a gente vai. Como que fala? Repostar. Isso! Eles vão Tá tudo repostar. certo. É isso aí. Gente, beijo. Beijo, fiquem E com até Deus. a Uma ótima próxima. Beijo, noite. Mar. Gratidão, viu? Tchau,